Olá, pessoal, boa noite. Vou convidar aqui o nosso Vitor. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Daniel? Vou esperar aqui. Boa noite a todos. Vou colocar nosso convidado aqui. Oi, Bento. Olá. Boa, que legal. Vou chamar ele aqui mais uma vez, que o nosso convidado não está conseguindo entrar. Só um minuto, tá, pessoal? A gente já inicia. Sheila tá conseguindo entrar. Agora acho que vai. Aê, agora Agora sim. apareceu, só trocar a Agora câmera. sim, papi. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Boa noite, pessoal. Tudo bem por aí? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Show! Papi, obrigada pelo convite, super obrigada pela sua participação. Para quem está chegando agora, nós estamos fazendo em outubro várias lives, né? Todas as terças e quintas, às 7h30 da noite, para conversar com pessoas super interessantes do mercado, para trazer inovação e conteúdo gratuito aqui no perfil da FinScale. Hoje é a nossa segunda live dessa série, junto com o Vitor Papi. Então, Papi, de novo, muito obrigada por aceitar nosso convite. É sempre muito importante aqui para nós participar de momentos assim de troca do nosso mercado, né? Então, a sua experiência ela é muito válida aqui para nós, tá? Só algumas instruções antes da gente começar, pessoal. Deixem as dúvidas de vocês aqui nos comentários ou mandem para a gente por direct que nosso time, depois da live, entre em contato com todos vocês para tirar as dúvidas, pedir contato e etc. A gente está à disposição. E aqui também é um bate-papo, então fiquem à vontade para mandar perguntas e dúvidas e interagirem aqui nos comentários que a gente vai fazer questão de responder nos minutinhos finais ou ao longo da nossa conversa, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Letícia, sou sócia e mentora aqui na FinScale. Tenho um background em fintech, meios de pagamento, bancarização, e o intuito aqui é mediar essa conversa com o Vitor e contribuir como eu puder, tá? Então vamos lá. Vitor, acho que para a gente começar, se você puder nos apresentar, se apresentar, a ideia aqui é a gente falar bastante sobre inovação e tendências no mercado de fintechs, né? Que a gente está nesse mercado há bastante tempo. Mas se você puder contar como você chegou a esse mercado e um pouco sobre quem é o Vitor, para apresentar para a galera, seria ótimo. Boa, com certeza, bora lá. Acho que primeiro, o Vitor é estranho, né? Como que já Papi. trabalhou e interagiu comigo, não deve nem saber quem é Vitor. Então, acho que, antes de mais nada, prazer, Vitor Papi. Todo mundo me chama de Papi. Eu brinco que hoje em dia até minha mãe me chama de Papi. Olha que ela tem 2 filhos, então deveriam ser 2 Papis. Mas até ela já me chama de Papi. Contar um pouco da minha jornada até aqui, na verdade, até começando lá dos primórdios. Eu sou formado em engenharia. Apesar de ter feito uma faculdade muito tradicional da indústria, nunca quis trabalhar em indústria, né? Sempre os professores me encheram as paciências falando que eu ia me formar para contar
dinheiro, de banqueiro, e acho que foi sempre o que eu gostei, que fez sentido para mim. Então, fui para o mercado financeiro, desde a minha primeira experiência profissional, né? Comecei no Itaú, ainda Itaú BBA, antes do ato societário com o Itaú Unibanco, né? Então, passei por um banco de atacado, trabalhei em áreas de operações, trabalhei em área comercial dentro do banco de atacado. Depois disso, participei de programa de trainee da Cielo, programa de trainee corporativo, mega concorrido, aquele ano com job rotation, aquela coisa toda. Então, trabalhei também na maior adquirente que a gente tem hoje no país. Trabalhei na Porto Seguro, a maior seguradora privada que a gente tem hoje. Lá foi onde eu comecei a me especializar cada vez mais na parte de cartões, né? Então, sempre trabalhei muito próximo, sempre no segmento financeiro, mas sempre muito próximo de meio de pagamentos e principalmente o mundo de cartões, né? Então, Cielo me deu muita bagagem, né? Vindo de adquirência, conhecendo todas as questões do arranjo, mas quando fui para Porto, eu cuidava do produto cartão de crédito da Porto Seguro, que é, inclusive, uma das maiores verticais da Porto Seguro, dividida em várias verticais, mas a financeira, que tem o produto de cartão de crédito e também os produtos de financiamento de veículos e home equity, são gigantescos. Então, fui para lá cuidar da parte de novos negócios dentro de produtos. Depois da Porto, em todo aquele momento ali, né, do PAP surgindo no país, né, do Bank as a Service, o Bank tinha recém sido fundado, né, fui convidado para ir para o Bank, passei alguns anos ali no Bank, cuidando de diferentes times, né, cuidei de time de atendimento, suporte, integração, bandeiras, logística, prevenção à fraude durante um pequeno período, ouvidoria, vendas técnicas, enfim, diversos times ali. Quando eu saí, cuidava de toda a área de operações. E agora, no último ano, eu estou na Transfira. A Transfira, que é uma fintech focada 100% em PJs, né, no mercado B2B. Claro, obviamente, né, os nossos clientes acabam chegando no 2C, né, então é um B2B2C, mas as nossas soluções são focadas no mercado B2B, com um viés muito grande de payments. A gente também tem produtos de Bank as a Service, mas muito mais voltado para o ecossistema de payments do que um banquinho digital tradicional voltado para pessoas físicas. Então, assim, de uma forma bem resumida, essa é a minha jornada até aqui. Legal, legal. Vitor, como você resumiria assim a Transfira e o diferencial da Transfira para o mercado hoje em dia? Cara, eu sempre gosto de colocar em duas vertentes, né, a Transfira. A Transfira tem no seu DNA uma questão por performance e por tecnologia muito grande. Então, assim, a gente tem a maior parte das nossas soluções são proprietárias. Quando você faz uma transação Pix usando a Transfira, você está basicamente passando só por Transfira, pouca coisa mais do que isso. E isso nos traz uma eficiência muito grande, né? Tanto do ponto de vista de robustez tecnológica, então, uptime altíssimo, tempos de respostas baixíssimos, quanto até uma questão de eficiência de custos. Eu acho que esse é um viés, né, que nos ajuda muito com grandes contas, com altas volumetrias. Mas, por outro lado, a Transfira também tem uma plataforma web que ela é muito, como dizer, muito simples de utilizar, uma UX muito legal e muito próxima do cliente menor. Então, vou dar um exemplo, né? Digamos que, putz, eu tenho minha empresinha aqui pequena, eu faço 500 pagamentos por mês e eu não quero ficar entrando no bankline do meu banco, ficar fazendo uma por uma. Você pode contratar a Transfira, sobe uma planilha de Excel, um CSV, o que quer que Atende, seja. que a experiência atende do mesmo jeito. Exato. De uma forma super simples, super didática, gestão de acesso, enfim, uma plataforma super Legal, completa tanto para o cara menor quanto para o cara gigantesco, né? Então, eu gosto sempre de destacar essas duas frentes. legal.
Perfeito. E você, toda a sua trajetória, né, sua carreira, assim, meio de pagamento como um todo, já está há bastante tempo nisso. Queria que você compartilhasse um pouco com a gente do quanto você viu de mudança nesse mercado, né? Você falou, quando o Bankly estava para ser lançado, com sua estrutura de Banking as a Service, hoje a gente tem uma infinidade de players semelhantes, né? Então, assim, como que você enxergava essa estrutura de Banking as a Service, de meio de pagamento no Brasil, né? Construir uma fintech, que era muito mais, se tornou muito mais fácil nos últimos anos, e como você enxerga isso hoje em dia, assim, esses desafios desse mercado? Cara, o mercado ao longo desses últimos anos ele foi mudando bastante, né? Eu acho que a gente tem alguns marcos muito importantes no mercado de meios de pagamentos em diferentes esferas, né? Então, sei lá, quando você olha para a adquirência, você tem a quebra do duopólio, depois a quebra do oligopólio. Quando você olha para o mercado de banking, você tem o advento da criação das instituições de pagamento, a diminuição da régua do regulador, né, para você conseguir uma licença de uma IP, e eu acho que isso impulsionou muito a criação de novas fintechs, novas startups no mercado. A gente também tem toda a questão da época dos VCs, né, em que era muito mais fácil captar dinheiro do que é hoje, né, então muitas startups surfaram essa onda, né, de injeção de capital, a possibilidade de você queimar para crescer, queimar taxa para crescer e depois rentabilizar. Eu acho que assim são alguns marcos importantes. O que eu mais destaco é a criação das IPs, né, a facilitação ali para as empresas conseguirem uma licença e que trouxe muitas IPs para o mercado e que permitiu muitas novas linhas de negócio, né? A maior parte, por exemplo, Bank as a Service. De cabeça, eu só consigo pensar um que nasceu como um banco comercial, o resto nasceu como IP. Até grandes bancos, grandes fintechs que hoje a gente tem aí, com capital aberto em bolsas americanas, nasceram como IPs. Quando a gente olha no mercado de adquirência também, a gente tem duas adquirentes gigantescas hoje com capital na Nasdaq que nasceram como subs, né? Então, acho que esses movimentos, principalmente regulatórios, que permitiu que o mercado se abrisse, fosse muito importante. E eu acho que agora a gente está entrando numa nova fase, uma fase em que talvez a gente volte para um momento um pouco mais restritivo. Por quê? A gente já não tem mais aquela abundância de capital que a gente tinha alguns anos atrás, né? O pessoal fala muito do inverno dos VCs, né? Então, esse ano a gente teve alguns aportes super legais em fintechs, em empresas brasileiras, mas comparado a alguns anos atrás é muito menor. E a gente também teve mudanças regulatórias e de mercado que pressionam o crescimento de novas startups, novas fintechs, como, por exemplo, no início do ano passado, a gente teve a regulamentação do intercâmbio de bandeira para cartão de crédito pré-pago, que foi uma linha de receita que muitas fintechs surfaram no começo, né? Inclusive, fintech roxa, que tem capital aberto na Nasdaq. Outro exemplo, né, o Pix. O Pix, para pessoa física, você não pode cobrar, né, só depois de uma certa quantidade de transações, mas para pessoa jurídica é uma linha de receita, mas o próprio Pix vem tendo suas margens apertadas dia após dia, né, porque cada vez mais você tem mais fornecedores no mercado, você tem mais volumetria de transação, né, a gente houve aí, só nesse ano, acho que foram 3 ou 4 recordes que o Pix bateu em volumetria Foi num único absurdo. dia. Sim. Então, quanto mais volumetria você tem, mais fornecedor você tem, menor são as margens. Então, acho que a gente está num momento em que as fintechs têm que mudar um pouco o mindset que era uns anos atrás, de vou queimar para crescer. Até os próprios VCs estão exigindo isso, né? É uma questão de perenidade financeira, né? Você não ser aquele modelo mais de queimar, queima, queima, para depois rentabilizar, mas sim ter uma gestão financeira mais controlada. E, infelizmente, Principal, algumas linhas de receitas diminuíram.
Principalmente, ótimo ponto, principalmente por conta dessa concorrência, né? Eu sempre falo, ainda há muito espaço para o mercado de fintech, mas de certa forma você precisa olhar por outros horizontes e não seguir as linhas de receita, os parâmetros antigos, porque a concorrência ela é positiva, mas de certa forma ela também traz algumas limitações para testes, para você não ficar queimando capital para testar um modelo de negócio. Eu sou super a favor de acredito sim que toda empresa vai se fintechizar num futuro próximo, mas que é importante entender quais são esses desafios para se preparar antes, né? E testar o mais rápido possível e não ficar, né, preparando um baita de um produto para ir para o mercado e testar e não conseguir pensar em linhas de receita e etc, né? Sim, sim, com certeza. Falando ainda sobre linhas de receita, Papi, você trouxe muito bem essa questão do cartão na época, né? Que foi um grande diferencial para as fintechs. Hoje, como você enxerga, como rentabilizar quais linhas de receita para uma fintech que está começando? Pensando especificamente que, né, hoje a gente tem o Pix, que não pode, você não pode cobrar de pessoa física, você tem muita concorrência para conta PJ. Então, como você enxerga hoje para ser uma fintech que está pensando em crescer para garantir um crescimento contínuo e sustentável? Eu acho que tem diferentes formas, tá? Porque por mais que a gente tenha muita concorrência, o mercado tem muitos players, o nosso país é muito grande. E ao mesmo tempo a gente também tem muitos negócios vindo de fora. Então, um lugar que eu sempre vejo muito espaço é banco de nicho ou fintechs de nicho. Sempre vai existir algum segmento em específico em que aquela solução de mercado que atende o 90% da população não atende aquele nicho. Então, sei lá, um nicho de transportes, que tem as suas próprias regulamentações com a NTT. Então, lá, você vai fazer um pagamento no segmento de logística, não é qualquer IP que consegue. Isso já reduz a sua concorrência monstruosamente, porque você precisa ter regulamentação da NTT. Então, assim, vão existir diferentes nichos, nicho de corretora, nicho de cripto, nicho de bet, que está crescendo muito. Então, acho que existe uma questão de nicho, e existe também é, uma questão de eficiência, né? Eu acho que mesmo nos lugares em que já existe players e players fortes, a gente vê ainda muitos players incumbentes que não têm todo esse DNA que a gente vê nas fintechs, de soluções escaláveis, de baixo custo, de UX, de pensar no usuário em primeiro lugar, de oferecer o melhor atendimento, de oferecer o melhor serviço. A gente tem cases que todo mundo conhece no mercado financeiro, empresas que começaram minúsculas e simplesmente por oferecer algo com um serviço muito melhor, cresceram e tomaram o lugar dos incumbentes, né? Exato. Então, eu Não dá vejo para muito em dois lugares. desconsiderar a experiência do cliente, né? A experiência do usuário não dá para desconsiderar. Embora você tenha uma baita solução, você precisa pensar sempre na experiência do cliente de qualquer forma para conseguir mercado, né? Exato, exato. E eu gosto bastante da sua tese, Lê, todas as empresas vão se tornar um pouco fintech em algum momento, né? Principalmente quando a gente pensa em embedded finance. Mas eu acho que também é um movimento que ele precisa ser calculado e ser entendido. Por quê? É, na minha experiência profissional, eu vi muitas vezes empresas falando, putz, quero criar meu próprio banquinho, quero criar meu próprio banquinho, fintechizar minha empresa, mas a pergunta é, para quê? Por quê? É, sim, toda, toda empresa paga ou recebe alguma coisa, então toda empresa tem espaço para você ter um pouco de fintech. Mas Exato. mas eu acho que você tem que entender o porquê que você quer fazer aquilo e como que aquilo potencializa o seu negócio, né? Acho que um cuidado que sempre que uma empresa quer se fintechizar tem que ter o meu negócio é o meu negócio. Fintechizar ele é para dar mais escala, é para dar mais eficiência, é para agregar valor, né? Acho que às vezes a gente não pode se perder no canto de, putz, hoje eu sou produtor de salgadinho, quero criar uma fintech aqui dentro da minha produção de salgadinho e vou querer virar banco. Não. Como que produtos financeiros ajudam a fomentar a produção de salgadinho? Esse tem que ser o pensamento. Exato, é muito isso. Quando eu falo dessa tese, é interessante porque é exatamente o que você colocou. Assim, a gente está entrando numa nova era.
onde sim há espaço para toda empresa, né, para toda fintech, para toda empresa se fintechizar, ou seja, oferecer serviços financeiros, se aproximar do cliente, fidelizar o cliente, oferecer alternativas de meio de pagamento e recebimento. Então, assim, tem espaço. O grande ponto aqui, que a gente sempre fala aqui na FinScale, é o quanto eu conheço desse mercado para eu oferecer um outro modelo de negócio, né? Para eu me ambientar, para eu saber o que eu posso ou não fazer, entender as possibilidades e também para eu surfar a onda antes. De forma que, puxa, se eu sou um produtor de salgadinho, se eu for o primeiro produtor de salgadinho a encontrar esse segmento, esse modelo de atuação, eu posso surfar uma onda e ser um baita diferencial. Né? E você colocou muito bem no começo da facilidade das fintechs, das IPs, do próprio regulador, né? De facilitar a entrada de outros players, hoje oferecer serviço de uma forma muito dinâmica. E isso muda muito rápido, né? Porque se você for olhar, por exemplo, para não vou muito longe, eu vou em 5 anos atrás. Já era outro mercado, já era assim, o segmento de banking as a service era visto de uma forma. 7 anos atrás, então, de outra. Então, assim, a mudança ela acontece de uma forma muito rápida nesse segmento, né? E dado que falando de tendência de fintech, de expansão disso, grandes empresas já estão com capital aberto, né? Já, que são fintechs e começaram como IPs, e empresas que começaram relativamente há pouco tempo. 9 das 20 empresas que mais cresceram em 2023 são classificadas como fintechs, já, embora não seja a atividade principal. Então, existe uma onda, né? Muito investimento sendo feito em empresas. Aqui a gente vê todo dia sai uma notícia de que a tal empresa recebeu um aporte. E as empresas elas estão nesse segmento de banking as a service. Então, assim, não é à toa. A única coisa é a gente se preparar enquanto empresário, enquanto empreendedor, e entender o que eu posso fazer, quais são as minhas possibilidades utilizando serviços financeiros e não nadar no mar aberto a pessoa física, porque aí a gente tem uma concorrência que dificilmente a gente consegue suprir, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que querer criar um neobank por neobank, realmente você precisa ter muito capital, muito Exato. histórico, muita coisa, né? Ô, É, Papi, e você tá nesse mercado há... Desculpa te interromper. não, pode falar. Uma pergunta aqui. Você tá nesse mercado, né, há uma década aí e observando vários cases de sucesso e também vários cases fracassarem, né? Eu falo que quando eu comecei com essa onda de Banking as a Service, 90% deles lançaram e morreram em 2 anos, assim, de não conseguir se sustentar, de não conseguir que a operação pare realmente, né? Por outro lado, a gente tem esses 10% que bombaram. Você poderia compartilhar alguns casos de sucesso desse segmento, assim, de fintechização ao longo da sua carreira, que pode ser, né, que já tenha passado por você ou não, que você conheceu, enfim, que te marcaram por essa inovação de fintech? Sim, sim. É que assim, a linha do deu sucesso, não deu sucesso, é muito do que a gente falou até agora. Todos os casos que eu vi que tiveram sucesso são casos em que o serviço financeiro vinha agregar algo no serviço base. Os casos que eu vi dar errado são os casos em que, putz, querendo usar um Bank as a Service, eu quero fazer um neobank para bater com os grandes bancos digitais que a gente tem no país. Eu acho que essa não é a proposta. Eu acho que, até falando aí com quem está nos ouvindo, né, quem pensa de alguma forma em empreender nesse segmento, tem algumas coisas que a gente tem que entender. Se seu objetivo é agregar um serviço financeiro dentro do seu business, do seu core business, cara, um PaaS talvez possa ser uma super solução interessante, porque ele vai te abstrair um monte de complexidades, troca de um custo. Afinal de contas, tem uma empresa do outro lado querendo receber uma receita. Então, você vai ter custos maiores, mas várias abstrações de complexidade. O Swap não é isso que eu quero. Eu quero realmente ter escalabilidade. Eu quero ir para um produto mais financeiro. Talvez não seja um basta, talvez você tenha que procurar uma empresa que te oferece infraestrutura, como um core banking, uma processadora, alguma coisa do tipo. Ah, não, Papo, eu quero bater nos grandes bancos digitais. Então, cara, talvez o melhor caminho seja você construir. É, porque quando você olha os grandes bancos digitais, a maior parte das coisas são internalizadas. Claro, não estou falando assim, que os caras não têm uma AWS lá dentro, claro, isso todos temos. Mas o core é construído dentro deles. E isso já é uma vantagem muito grande.
Citar um exemplo de citar nomes. Tá, falando de alguns exemplos de sucesso. Cripto, posso até citar nomes, né, porque saiu em muitas mídias. A Binance no Brasil, né, operou via Bank as a Service. A gente sabe o sucesso que a Binance teve, que o assunto cripto teve, né, acho que o assunto do momento hoje é AI, né, inteligência artificial, mas quando a gente olha há 3 anos atrás, o assunto do momento era criptoativos. Né, teve ali o NFT entre um e o outro, mas há 3 anos atrás a gente olhava muito criptoativos. A Binance, ela não teve uma IP própria, uma licença própria. Mais recentemente chegou a isso, mas o crescimento dela foi em cima de uma infraestrutura de terceiro através de um dado. E qual que é a questão? O objetivo ali não era fornecer serviço financeiro, não era brigar com banco digital, era só que eles precisavam de serviço financeiro próprio para escalar a operação de quê? De criptomoedas, que era o negócio deles. Trazendo talvez um exemplo maior e que também é bastante conhecido, Starbucks. Eu, particularmente, não sou fã de café, não conheço tanto o modelo de Starbucks, mas é um modelo internacional de Bank as a Service, de usar a estrutura de terceiros, muito famoso. E também de uma linha de receita não óbvia. Né? Não sei se todos sabem, mas a questão do Starbucks você compra o seu cartão Fidelidade, você faz uma carga nele, né? Então eu peguei meu cartãozinho Starbucks Fidelidade, botei US$ 100 daqui para eu ir gastando ao longo do mês. A Starbucks hoje tem como uma das suas principais linhas de receita float, né? Rendimento. Todo aquele dinheiro que você botou no dia primeiro do mês, aqueles R$ 100 que você depositou naquele cartão para usar ao longo do mês, ele está rendendo. É, juros nos Estados Unidos não são tão atrativos quanto os juros no Brasil, né? Quando você olha os bonds americanos, eles são bem menores do que as taxas são bem menores do que as LFTs brasileiras, nossa Selic, enfim, mas ainda assim é uma receita extremamente relevante e, de novo, é um case em que existe um business, um core business, um modelo de negócio que é enfim, vender café, vender experiência e agregar serviço financeiro. A pretensão do Starbucks com isso não era fazer um banquinho digital para pessoas físicas com a marca Starbucks, foi potencializar o próprio negócio usando um conhecimento, um comportamento de uma base de cliente já instalada no seu core business. Excelente. E aí, eu tenho dois pontos aí que eu gostaria para te complementar. O primeiro deles, você falou sobre, dependendo do que você quer oferecer, eu quero ter um meio de pagamento dentro da minha operação, ou quero ter um próprio banking as a service, enfim, né? Entender o que você quer fazer é importante para a tomada de decisão correta também. Se você começa com uma IP, ou se você começa com uma solução até um próprio white label, ou se você consome uma API pontual de um banking as a service para aquele serviço especificamente. Então, esse processo de entender como você vai monetizar, como você vai rentabilizar, qual é o seu tipo de modelo de negócio, facilita nessa escolha para ser mais assertivo, para você testar mais rápido e não precisar passar a investir milhões de dinheiros aí para uma hipótese, né? E um outro ponto, ainda falando sobre linha de receita, a pergunta do JP aqui, né? Muitos empreendedores eles chegam com a ideia de ser banqueiro, mas não fazem ideias de como gerar essa, de receita nessa operação. Eu vejo hoje que esse percentual de banqueiros, não sei dizer o número exato, tá? Mas eu hoje vejo que isso diminuiu muito, tá? Talvez pela quantidade das próprias empresas, né, de banking as a service, provedores de tecnologia e infraestrutura, estarem mais resistentes, porque, de certa forma, assim, qual é o modelo de negócio? Como isso vai parar em pé? Né? Então, não só te ofereço tecnologia, como eu tenho interesse em saber como essa operação funciona. E não só usa aqui meu white label, muda a sua cor, sua logo e tenha o seu próprio banco, porque isso não é sustentável se você não tiver um modelo de negócio bem definido. Então eu vejo que assim, existem ainda as pessoas que são sonhadoras e que querem oferecer ser um próprio banco sem ter uma proposta de valor clara. Existem. E é por isso que a FinScale está aqui, justamente para ajudar e educar essas pessoas de que entrar nesse mercado de bancarização não é brincadeira. Você tem que se preocupar com uma tecnologia, com infraestrutura, com negócio, com pessoas. Você está criando uma nova unidade de negócio. Então,
Existe um processo educativo para esse mercado. Por outro lado, no viés de que tipo de operação fazer isso funcionar, eu vejo com muito bons olhos a postura que as empresas que antes ofereciam soluções de white label e uma coisa bem mais plug and play e sem se preocupar muito com o que o cliente vai fazer ou não com aquela infraestrutura, né? Simplesmente usa meu serviço, me remunera por isso. Só que isso mudou. Tem mudado, principalmente porque isso não é vantajoso nem para as empresas. É muito mais dor de cabeça do que, né, a conta não fecha. Embora eu cobre um setup, uma mensalidade, etc., não é lucrativo. Então, quem quer, né, investir tempo e esforço num produto que não vai parar em pé? Então, de certa forma, é muito importante, apesar de ter uma baita ideia, né? É muito importante ter isso em número. O que que você projeta, como você vai oferecer, qual que é o teu modelo de negócio, como você vai rentabilizar, qual é a principal linha de receita e por aí vai. Antes de fato criar e querer sonhar em ser um próprio banqueiro, principalmente para pessoa física, né? Exatamente, exatamente. Uma coisa que eu sempre falo quando conversam comigo sobre fazer um banquinho PF, né? Primeira provocação é, se você cobrar tarifa de conta, você está fora do mercado porque ninguém pede, está morrendo e ninguém cobra também. Boleto, ninguém cobra de pessoa física. É, cartão de crédito pós-pago, você precisa de dinheiro, precisa de fund, precisa de conhecimento em concessão de crédito. Não é uma brincadeira fácil de fazer nem barata. E o cartão de crédito pré-pago teve as suas taxas de intercâmbio regulado, então a receita é pequena. Pix você não pode cobrar. Então, assim, ou você vai resolver uma dor específica de um nicho, gerar um valor, ou você vai prosperar, né? Não tem retorno para todos os custos que você vai ter se você simplesmente oferecer os serviços financeiros que todo banco digital oferece, né? E aí talvez alguns perguntem, então como é que o banco digital ele se mantém, né? Geralmente em produtos de crédito. Só que aí, de novo, a gente entra, você precisa ter fonte, você precisa ter porte, você precisa ter conhecimento, você Análise precisa. de risco, você precisa ter uma baita, né, de um preparo para inadimplência, porque eu falo, a demanda de crédito, a gente teve até uma live na terça falando sobre isso, sobre crédito, de saber operar e entender quais são seus riscos e entender realmente como trabalhar dessa forma, né? Porque é um mercado lucrativo, mas tem que saber trabalhar. Né? E aí, ô, Papi, falando de inovação e tendências, né? Já que você falou, é realmente isso. Eu não cobro mais Pix, eu não cobro mais TED, eu não cobro mais nada para uma conta digital. E se você cobrar, você perde o seu cliente, como é que você vai sustentar ele na operação? Pensando nisso e pensando que o mercado de fintechs é um dos mercados que mais cresce no Brasil, né? Acaba sendo um pouco incoerente essa informação, né? Tipo, puxa, eu tenho um mercado super crescendo, oportunidades imensas, empresas de tecnologia, e IPs e órgão regulador super a favor, e por outro lado, uma certa limitação de produto financeiro, né? E aí eu queria sua opinião, assim, daqui para 2025, 26, etc., como você enxerga que as fintechs vão impactar na população, na sociedade, assim, tanto para a empresa quanto para os consumidores? Que a gente vê aí, por exemplo, você falou do Embedded Finance, a gente tem Open Bank, Open Finance. Então, qual que é a tua opinião a respeito disso? Qual que é o impacto social com as fintechs hoje em dia? E o que que você recomendaria para as empresas como papel social? Um lugar que eu vejo muito potencial e muito potencial não explorado ainda, até porque ainda está dentro da agenda do regulador fazer todos os lançamentos sobre o assunto, é o Open Finance, né? O Open Finance, eu acho que tem um potencial de mudar muito o mercado e falando em papel social, tem um papel social gigantesco, né? Quando eu trabalhava na Cielo, alguns anos atrás, tinha um desejo, a gente até na época tinha um piloto que rodava, que era o seguinte, você vai fazer uma compra parcelada no seu cartão de crédito, né? Você vai, a gente brinca, né? Tem compra sem juros. Na verdade, não existe compra sem juros, né? Alguém está pagando os juros. Se não é você, é o merchant, né? É quem está te vendendo alguma coisa, mas alguém está pagando esses juros porque sempre vai existir um deságio daquele dinheiro. E aí, uma das coisas que a gente discutia é, quando eu vou comprar, sei lá, vou na Renner aqui comprar uma camiseta, se eu e você for lá e for fazer uma compra, digamos que as compras tenham juros para ser parcelando no cartão, a gente vai pagar a mesma taxa de juros. Mas por quê?
Afinal de contas, eu tenho certeza que eu tenho um histórico de crédito diferente do seu. Não estou dizendo nem que um é melhor, outro é pior, mas tenho certeza que se a gente abrir o Serasa aqui e comparar nosso score, vai dar diferente, né? Então, quer dizer que eu tenho uma propensão à tomada de crédito, a pagar minhas obrigações de crédito, diferente da sua, que é diferente de cada um dos 220 milhões de brasileiros e brasileiras. E eu acho que esse é um lugar em que, por exemplo, o Open Finance pode prosperar. Hoje, a gente paga gente não, vamos colocar dessa forma, um bom credor, né, um bom tomador de crédito ali que paga suas operações de crédito, seu cartão de crédito, seu empréstimo em dia, ele paga pela inadimplência do que não paga em dia, porque afinal das contas você precisa ter uma taxa média para que o cara que está inadimplente seja pago pelo que está adimplente. O Open Finance tem uma chance, tem uma possibilidade muito grande de mudar essa dinâmica, né? Porque você vai ter dados disponíveis, né? Quem já teve algum contato com o Open Finance é uma coisa que ainda está engateando, mas quem já teve algum contato deve ter tido um contato no formato de você entrou no app de um banco e ele está te pedindo acesso às informações do outro banco e quando ele consegue acesso, ele aumenta o limite do seu cartão de crédito. Por quê? Porque ele pegou o seu histórico de lá e com isso ele se sente a análise de risco que ele faz, se sente mais confortável de ceder mais crédito para você, mais limite de crédito. Mas eu penso muito de novo, no papel social que isso pode trazer, né? Então imagina, no futuro você ter um aplicativo, um fintech que agregue propostas de crédito, né? Eu poder ver quais dos diferentes bancos, incumbentes, fintechs, o que é que seja, me oferece uma melhor linha de crédito, me oferece um melhor financiamento, um melhor limite no meu cartão e até mesmo uma melhor experiência, né? Porque com o Open Finance, a partir do meu aplicativo, eu posso dar comandos na minha conta de um outro banco, né? Então, isso pode ser um game changer muito grande. Eu vejo que existe muito espaço e eu acho que a próxima grande revolução do nosso mercado financeiro vai ser nessa linha. É claro, a gente tem também o movimento das AIs que está acontecendo, mas eu acho que o movimento das AIs ele é muito mais interno, de gerar eficiência dentro das companhias, melhorar processo, conseguir desenvolver mais rápido, com menos custo, etc., do que algo que nós, como sociedade, vamos sentir na pele. Essa questão de atendimento e tudo mais, mas eu acredito muito mais no Open Finance nesse sentido do que qualquer outra coisa. Muito legal. Como você vê, eu ia falar justamente disso, de AI, das inovações tecnológicas para o mercado, então eu sei que você já compartilhou, que vê com muito bons olhos, inclusive no aspecto social. Agora, como é que você enxerga, você que está no coração aí do mercado financeiro e tecnologia, dentro de uma empresa especificamente, que com certeza como CRO, né? Você consegue olhar para o futuro e projetar estratégias, etc. Como é que você vê as inovações de soluções de pagamento? Assim, o quão promissoras são as inovações para esse mercado de banking as a service, de instituição de pagamento, como tecnologia, como fornecer serviço para as empresas e instituições que venham a se tornar aí nos próximos anos? Eu acho que tem algumas linhas. Como eu falei, o próprio Open Finance vai trazer muita novidade para o mercado como um todo. Mas a gente também tem muito o movimento do instant payments, né? Acho que para quem acompanha a notícia sabe que o Pix ele é um fenômeno não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Se tornou case mundial. A gente tem profissionais brasileiros que trabalharam na concepção do Pix e foram para os Estados Unidos trabalhar no que está sendo criado como o Pix americano, né? E não só para os Estados Unidos, como vários outros países. Eu acho que o movimento vai ser de cada vez mais ter algo simples, seamless, né? Algo de menos atrito e mais segurança, né? Então, até quando a gente olha a própria, pensando em Brasil, né? A própria agenda regulatória do Banco Central em relação ao PIX, você tem o quê? Você tem novas formas de utilizar, então, cross-border, né? Fazer PIX internacionalmente, fazer PIX através de wallet, no Samsung Pay, no Apple Pay, da vida, assim como você faz no cartão. Você tem
o Pix automático, que vai te permitir fazer cobranças automáticas na sua conta, né, como débito em contas que a gente tem hoje para algumas contas, mas vai tornar ele muito mais democrático, né, porque não sei se todo que estão nos ouvindo já parou para perceber, mas quantas contas a gente consegue optar por débito em conta, né? Hoje, débito em conta não é algo democrático. É de difícil desenvolvimento, você tem que plugar em cada um dos bancos que você quer oferecer isso em parceria, com Pix automático já deixa de ser, então tem toda uma linha de aumentar capilaridade, melhorar a experiência, novas formas, mas também tem toda uma linha de segurança, né? Então, a gente está terminando no mês de outubro, no início de novembro começam novas regras em relação à prevenção à fraude, em relação a limites de PIX, e a agenda evolutiva do Banco Central prevê cada vez mais e mais itens relacionados a isso, né? Então, eu vejo muito o, o mercado caminhando para um lugar de cada vez menos atrito no mundo de pagamentos, cada vez mais presente, né? Então, é, a gente está falando muito sobre fintechizar a empresa. Eu acho que cada vez vai ser mais fácil de fintechizar uma empresa, uma indústria tradicional, ou algo do tipo, e cada vez com menos atrito e mais segurança para o usuário que está na ponta fazendo um pagamento e recebimento. Perfeito, ótimo. E as tecnologias, né, para a entrada dessas empresas, para se tornar uma própria fintech, para oferecer serviços financeiros, elas também estão se moldando para tudo isso que está acontecendo. Então, também existe uma concorrência super complexa. A gente vê isso muito na nossa comunidade, de pessoas que querem se tornar uma fintech, ou até mesmo já tem um modelo de negócio definido e passam 6 meses tentando encontrar um fornecedor ideal para atingir aquele objetivo, né? Porque tem muitas opções no mercado e aí você fica na dúvida: isso é uma IP? Não é uma IP? Tá regulado? Não tá? Tem segurança? Não tem? Que serviço que tem? Tem cartão, mas não tem, né? São muitos produtos muito diferentes. É mais democrático, mas de certa forma isso faz com que as empresas consigam, né? O próprio empresário, o empreendedor que quer entrar nesse mercado fica mais perdido, né? E aí, Papo, eu queria a sua opinião justamente dessa concorrência desses players. Como você vê isso, assim, uma empresa hoje que quer começar oferecendo um banco digital nichado, por exemplo. A solução white label é uma opção? Ou é preferível que ele tenha um time de tecnologia, ou que ele terceirize com uma software house? O que você recomenda, assim, para quem está realmente começando agora? E quais são as vantagens para quem adota, por exemplo, um Banking as a Service? Enfim, qual que é a sua visão sobre isso? Não só no contexto de serviços financeiros, mas acho que em todo contexto, você tem que focar no que é core para você. O que é o core do seu negócio? Putz, o core do meu negócio, sei lá, eu sou um restaurante, o core do meu negócio é fazer comida. O fazer comida é algo que você não deveria num restaurante terceirizar, é algo que você deveria se especializar e fazer a melhor comida possível. Agora, se eu sou um restaurante, meu negócio é fazer comida, o negócio não é fazer, sei lá, contabilidade, não é fazer, receber pagamentos. Isso você delega para fornecedores. Quando eu olho nesse viés, você está dizendo, por exemplo, fazer um banco de nicho. Qual que é o nicho? Vamos pegar um nicho que já foi explorado aqui, mas como exemplo, motoristas de aplicativo. Temos milhões de motoristas de aplicativos espalhados pelo país, todos eles têm um a receber de corridas pela Uber, pela 99, ou por qualquer aplicativo que seja. É um nicho interessante que eu poderia explorar, né? O banquinho do motorista de aplicativo. O que é o meu core? O meu core é o relacionamento com esse público. Então, vou criar pontos de parada pela cidade de São Paulo, onde eles podem parar e descansar, e cuidar do veículo. Vou fazer parceria com seguradora para eles segurar os veículos, com mecânicas para esse desconto, mas isso é o core, isso é onde você deve focar. Mas, pô, seria interessante também, dentro desse ecossistema que você está criando, você oferecer serviço financeiro, para ele poder administrar a conta dele, para você oferecer uma antecipação do recebível daquela corrida que ele fez. Cara, nesse sentido, eu acho que super faz sentido e vale a pena você usar um fornecedor, um Bank as a Service da vida, um white label, como é que a gente queira chamar aqui. Por quê? Porque não,
não é o seu core, né? O seu core não é ser banco. Então, não tem por que você querer construir uma infraestrutura de banco do zero, tirar a licença, passar por todo o perrengue regulatório, que por mais que tenha ficado muito mais simples com o advento da IP, ainda é uma jornada longa, né? Quando a gente fala aí de conseguir uma licença de IP, você está olhando por um horizonte de pelo menos um ano, sem dizer todo o capital, toda a estrutura que você precisa ter. Então não faz sentido se esse não é o seu core. Ou se meu core é atender, é ter um ecossistema legal para motoristas de aplicativo, deixa que alguém se preocupe com esse negócio de Vou focar banking, e não Vou eu. focar em aquisição de cliente, em pensar em estratégia de produto. É porque eu sempre falo, né? A solução do que as pessoas veem de Banking as a Service, de White Label, é a ponta do iceberg. Porque o que acontece ali por trás, você tem toda a parte regulatória, todo esse processo de quase um ano, sem contar o capital que você precisa ter, o time que você precisa colocar dentro de casa, de compliance, de tecnologia. Fora a responsabilidade sobre todos os, né, os aspectos legais também, de proteção de dados e etc. Então, assim, eu também eu concordo com você que, assim, dependendo. A primeira coisa é entender o que faz sentido para você, qual é o segmento e o tipo de atuação, e aí buscar o fornecedor ideal. E aí, falando de fornecedor ideal para a empresa, para nós aqui, o nosso público FinScale, que está buscando um fornecedor. Quais são os cuidados que essa empresa tem que ter a hora de contratar um player desse? Porque todo dia tem um parceiro novo, né? Um provedor de Banking as a Service ou solução white label novo no mercado. O que você, como especialista, recomenda para essas empresas que estão buscando esse parceiro? Acho que não só BaaS, não só white label, mas fornecedor de serviço financeiro no geral, payments, adquirência, o que quer que seja, sei lá, até um FDIC. Eu acho que é muito importante você entender a qualidade desse fornecedor. O mercado financeiro, ele é extremamente sensível, né? Eu sempre brinco que no mercado financeiro a gente mexe com o órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Então, assim, você não pode ter um fornecedor que fica fora um dia, que fica fora uma hora. Se você, para quem estiver nos ouvindo aí, até para você, você sabe que trabalhando no mercado financeiro, se você tem um problema que você fica fora durante um minuto, isso já é um grande problema. Porque é um minuto em que você deixou, aí depende do tamanho da sua operação, mas milhares, centenas de milhares, dezenas de milhares, milhões de pessoas sem acesso ao seu dinheiro, ao seu recurso, ao seu pagamento, é o pagamento para o fornecedor que travou, é o recebimento de uma venda que não chegou. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é entender a qualidade e estabilidade desse fornecedor, né? É o tipo, algumas vezes a gente até fala, pô, vou por preço, vou no mais barato. Às vezes é um barato que sai caro, né? Então, pensa que, vamos dizer, um grande e-commerce do país fecha com uma adquirente. Se essa adquirente fica fora, todo o tempo que esse cara está nessa adquirente, que está fora, ele não está vendendo, né? Então, é a indústria que parou. Você parou de vender, você parou o seu negócio. Então, acho que o primeiro ponto é entender estabilidade, qualidade técnica, é entender se aquele fornecedor não vai te deixar na mão. E sempre também procurar benchmark de mercado, conversar com as pessoas, entender também qual que é a resposta à crise desses fornecedores. Porque a própria AWS, onde basicamente todos os negócios, uma grande parte dos negócios estão hospedados, mas vamos pegar AWS, GCP e Azure, que a gente pega três grandes nuvens, eles não oferecem um uptime de 100%. Então, se o principal fornecedor de nuvens do mundo não oferece 100%, ninguém é 100%. Porque praticamente todo mundo está num desses três. Então, assim, acho que é importante não só entender, sei lá, uptime, entender qualidade, mas também a responsividade, porque problemas vão acontecer. A questão é como que esse fornecedor vai lidar com isso. Ele tem bons processos, ele tem um disaster recovery da vida, ele tem um bom atendimento. E outro ponto que eu acho importante, que tem a ver com isso, mas também não tem a ver com isso, é se você está contratando um fornecedor, um white label, BaaS, ou até mesmo um fornecedor de payments, uma adquirência, um cara para fazer Pix, uma coisa assim, provavelmente esse não é o seu core business. Se fosse o seu core business, você não contratava um terceiro, você mesmo fazia. Então é importante também você
ter fornecedores que te ajudem nessa jornada. Porque eu sempre, na minha época de, de paz, por exemplo, eu sempre brincava que existem duas grandes complexidades no mercado financeiro, que é a tecnologia e o próprio mercado financeiro, que também tem suas regras. Então, às O vezes, você próprio pode... mercado. Exato. Então, às vezes, você até encontra um fornecedor que é excelente em tecnologia, excelente em uptime, não vai te dar dor de cabeça, mas ele não consegue te dar o suporte que você precisa para entender esse mercado, porque se você não está vindo desse mercado, não é meramente se plugar em APIs de alguém que vai te introduzir nele. Vai ter muita coisa para você aprender, muitas regras regulatórias, muitas situações com clientes, que só quem está nesse contexto entende. Né? Então é importante você também ter um fornecedor parceiro, que vai, de certa forma, pegar na sua mão nessa jornada e te acompanhar. E, de novo, se você está contratando um fornecedor para isso, porque isso não é seu core business. Então você não tem essa experiência. É ótimo esse ponto. É por isso que a Thinscale nasceu, tá? Porque a gente percebe muito isso. Assim, eu tenho múltiplos fornecedores no mercado com, assim, produtos, tecnologias sensacionais. Cada hora tem um novo produto e você percebe que, como eu falei no início, né? A concorrência, ela é positiva, porque a gente percebe que há demanda reprimida, enfim. Então, são muitos fornecedores. Mas para quem está contratando, isso é extremamente delicado. Então, a gente realmente pega na mão dessas pessoas para entender o qual o fornecedor faz sentido para você nesse momento, o que você pode ou não fazer, o que tem de risco aqui ou não. Porque muitas vezes eu falo, todo mundo me pergunta, né, qual é o melhor fornecedor do mercado? E eu falo, puxa, não é uma questão de ser melhor ou pior, é uma questão de o que faz sentido para o teu negócio ou não, sabe? Acho que é esse o principal ponto que a gente tem que trabalhar aqui, né? Mas ótimos pontos. A gente está chegando aqui para os últimos minutos. Eu queria, Papi, muito que você nos trouxesse, primeiro, né, uma pergunta que eu fui anotando aqui, que é para o consumidor, né, para nós enquanto sociedade, não olhando agora para o âmbito do cliente, né, do nosso cliente como parceiro de banking as a service, etc. O consumidor. Quais são os riscos, né, que as empresas, que a gente sofre, ou quais são as vantagens que a gente tem em relação às tendências do futuro? Eu vi até algumas perguntas aqui sobre, o cadastro positivo nunca funcionou aqui para liberação de crédito. Agora a gente tem Open Finance, a gente tem Drex, a gente tem outras múltiplas tecnologias. O que isso para a gente é positivo e o que a gente tem que ter de alerta aqui em relação a isso? Porque quando saiu a suspensão do DOC, por exemplo, ou o PIX supervisionado e etc., eu ouvi muitos comentários dividindo opiniões do tipo, ai, porque o Estado está coordenando 100% de tudo, a gente está perdendo controle. Eu queria entender muito a sua opinião a respeito disso, pro consumidor, para a sociedade como um todo, sabe? Legal. Assim, o os adventos que a gente falou aqui, pensando em, sei lá, criação da IP, a facilitação de você conseguir uma licença, um Banking as a Service que permite um não licenciado operar no mercado financeiro, ele apresenta riscos de fato, né? Então, eu acho que como consumidor, é sempre importante a gente tentar entender o que está por trás daquilo que a gente está consumindo. Putz, estou abrindo conta no banking digital aqui, tá? Que você nunca ouviu falar, tá? Mas o que tem por trás dele? A parte das vezes, o segredo está naquele negócio que a gente nunca lê, que chama termos de uso. Geralmente, nos termos de uso, você começa a entender o que está por trás daquilo e o quão confiável aquilo pode ser ou não. Então, putz, estou abrindo conta no banco digital, deixa eu ler o termo de uso. Ah, estou vendo que aqui por trás dele tem uma grande instituição do mercado, então ele está usando um serviço de uma instituição respeitada, que eu tenho confiança e tudo mais. Isso traz uma confiança diferente para você. Putz, papo, eu estou abrindo conta aqui e o cara nem termos de uso tem. Então, talvez você devesse desconfiar, né? Uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que o mercado financeiro ele é constantemente atacado, né, por pessoas de mau caráter, né? Então, lavagem de dinheiro é uma preocupação muito grande. Todos trabalham no mercado financeiro, fraudes, né? Quem nunca teve seu WhatsApp clonado e sua mãe e alguém pediu dinheiro para sua mãe, para seu irmão, para sua Ou você família. vendendo no Instagram algum sofá, alguma coisa. Exato. Então, assim, sempre vai ter. O pessoal
só brinca que o fraudador é o maior inovador do mercado financeiro, né? Porque sempre que você É fecha uma verdade. porta, ele abre outra. Então, sim. Mas é porque para ele fraudar, ou até mesmo pessoas que têm, né, praticam, têm práticas ilícitas, as pessoas são muito inteligentes. Você fica, gente, como conseguiu fazer isso, né? Realmente é isso. Tem que pensar mais rápido que o fraudador. Exato, exato. E assim, Eu, nesse sentido, pode falar. Não, não, eu só ia falar que eu só comecei a ler os termos de uso depois que eu comecei a trabalhar com isso. E assim, agora eu não abro conta, ou então eu até entro no site, no rodapé das fintechs e falo, deixa eu ler os termos de uso, para entender o que está acontecendo por trás. Porque ninguém faz isso, eu nunca fiz, mas eu só comecei realmente por estar envolvida nisso. E é muito importante, assim, normalmente está sempre nos primeiros pontos, né? De, poxa, Exato, qual é a instituição por trás, o que acontece, quais são os riscos e como eles operam. Então, assim, é muito fácil de ver depois, é muito comum, eles são iguais, né? exato, exato. É assim, ó, não tô dizendo que eu sou o leitor de termos de uso, né? Mas bater um olho e procurar umas razões sociais, uns CNPJs perdidos por ali, você já vai entender o que tem por trás, né? E acho que nessa mesma linha, uma coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado é com não existe milagre, né? Então, a gente vê isso muito em comportamento de fraude, né? Então, sei lá, eu presenciei um caso de fraude recente que foi até engraçado, né? Que era litro de azeite, o vaso de azeite, né? Que azeite é algo que fica muito caro. Ah, sei lá, R$ 10, compre três e pague R$ 10 cada um. Quem vai no mercado sabe que R$ 10 é um preço excelente para o azeite, né? Então, tem que tomar cuidado que não existe milagre, né? Geralmente, quando o milagre é grande assim, a gente tem que ter Quando é muito desconfiança fora também. da curva, né? Quando é muito fora da curva, não te cobro nada. Tanto que é até engraçado isso de fora da curva, que o próprio Nubank, quando começou, foi um divisor de águas, que não cobrava nada, e não dava um cartão de crédito ainda, eu lembro de muitas pessoas falarem, uai, como assim, né? Como esse banco vai ganhar dinheiro? Assim como o Pix, quando chegou no mercado, assim, uai, mas como assim, eu vou transferir e não vai ter custo nenhum? Mas e ele, o banco, né? Então, quando é bom demais, a gente tem que observar e realmente investigar, né? Exatamente. E o Pix também, ele vira e mexe se ronda aí de fake news ou informações incorretas, né? Então, sempre que alguém me questiona, acho que todo mundo que trabalha no mercado financeiro já teve um parente que perguntou: Ah, você viu que o Pix vai ser cobrado agora? Né? Pelo menos uma vez por mês eu respondo sobre isso. Eu acho que também tem toda a questão de usar fontes confiáveis de informação, né? Então, cada um tem os seus veículos de mídia aí que prefere, mas sempre no limite a gente pode ir no site do Banco Central do Brasil. O que muitas pessoas, assim, é incrível a quantidade de pessoas até que trabalham no mercado financeiro e nunca acessaram o site do Bastém, mas eu recomendo, às vezes a gente fica pensando que é algo extremamente, nossa, técnico, burocrático, eu vou chegar lá, vai ter pilhas e pilhas de documento que eu não vou entender nada. Pelo contrário, inclusive a página principal do Pix dentro do site do Bacen é extremamente didática. Você encontra muitas informações interessantes e uma linguagem simples, que qualquer um consegue entender, mesmo quem não é desse mercado. Então, sempre também procurar boas fontes de informação. Muito bom. Existem muitos fóruns de discussão sobre os temas, né, do que acontecem, as inovações, tem muitos eventos hoje em dia que se, graças a Deus, se tivesse isso quando eu comecei nesse mercado, eu teria economizado muito tempo da minha vida, porque realmente foi tudo muito inovador, o que foi bom, porque, né, hoje a gente tem um grande avanço, etc., mas ao mesmo tempo não tinha essa quantidade de evento e de pessoas e de conteúdo a respeito desse mercado. Então, realmente, se aprofundar, entender o quão é verdadeiro, né, aquela informação, mas também buscar as fontes reais e pessoas reais e quem está falando como especialista nesse assunto, porque é extremamente difícil você entrar num mercado assim, no escuro completamente, né? Apesar de eu vejo ainda que tem muita gente que muito se fala sobre fintech, quer muito começar, quer muito entrar a qualquer custo, como uma forma de vou ganhar dinheiro, vou ficar rico sendo banqueiro, e putz, não é o cenário da maioria das pessoas, né? Ainda falando sobre isso, sobre a expectativa, né, desse mercado, da expansão e etc. Quais são três dicas importantes que você daria para as empresas
utilizando serviços financeiros para se destacarem nos próximos anos. Não necessariamente utilizando uma linha de receita, mas, por exemplo, putz, automatize processos com inteligência artificial, esteja antenado a algumas questões. Você, como uma pessoa referência, assim, como você recomendaria para as empresas ou para empresários que estão olhando aí para os próximos anos? Um crescimento sustentável nos seus negócios. Eu, aqui eu vou dar talvez então, uma opinião um pouco polêmica, mas eu acho que toda novidade tecnológica ela tem que ser aplicada com o viés do resultado dela e não para dizer que você aplica, né? E aí, obviamente, nesse momento eu estou falando de AI, né? Então, é, é incrível o quanto todas as empresas do LinkedIn hoje usam AI para alguma coisa, segundo a descrição delas. Mas eu tenho minhas dúvidas se realmente tem toda essa AI no mundo sendo aplicada. Até estava lendo uma notícia hoje da galera da OpenAI, dos grandes pais da AI, falando que as empresas ainda não utilizam AI, elas estão muito longe de atingir o seu potencial. Então, acho que a gente sempre tem que tomar um cuidado de usar a tecnologia, e não só a AI, qualquer tecnologia, pelo resultado que nos traz, não pela tecnologia em si, né? Não pode ser tecnologia por tecnologia. Então, putz, papo, eu tenho um processo aqui que a AI vai me ajudaria pra caramba, porque é um processo mega burocrático, fica lendo um monte de documentos lá, dá pra colocar pra AI, a AI me responde, tá tudo certo. Pô, show de bola. Putz, papo, eu queria usar AI na minha empresa, eu tô procurando algum lugar para enfiar aqui para dizer que eu uso. Aí eu já não sei se é tão interessante, você acaba perdendo foco. É, outro ponto, acho que sempre foco no seu cliente, foco no seu nicho, né? Você falou muito sobre, putz, quero ser banqueiro e ficar rico. Mesmo os mais recentes casos em que teve ascensão a banqueiro e ficou rico, teve essa ascensão olhando para o cliente, olhando para o foco dele. Então, você deu um exemplo aqui de Nubank. O Nubank é um caso explícito disso, né? Ele nasceu numa proposta de. Acho que são duas grandes coisas, né? Uma proposta de democratizar o acesso ao cartão de crédito na época. Eu vou me usar como exemplo, eu fui beta tester no Nubank, foi meu primeiro cartão de crédito, eu não conseguia cartão de crédito em grandes bancos na época, eu era universitário ainda, então passava na análise de crédito da vida, então teve uma questão de democratizar, e teve uma questão de uma boa experiência, então teve foco no cliente, por mais que é um caso que a gente está falando ali que o core business dele é de fato ser serviço financeiro, mas teve um viés de cliente, de nicho, de resolver uma dor, né? Então, que esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, acho que aqui a gente falou bastante sobre fornecedores, sobre soluções white label, soluções de bank as a service, soluções de infraestrutura. Acho que é muito importante você sempre ter bons fornecedores, bons parceiros, bons clientes. Acho que quanto mais você se rodear por bons relacionamentos, e aí seja um fornecedor que te traga uma boa tecnologia, uma qualidade de serviço, uma proximidade, seja até mesmo clientes, né? Pego muito caso de Transfira, por exemplo, a gente gera muito negócio com indicação dos nossos clientes, né? Então você ter bons relacionamentos te ajuda muito em muitas etapas e muitas fases diferentes, em muitas coisas do seu negócio. Excelente, excelente. Pessoal, vocês têm perguntas? Querem deixar alguma observação? Contribuir aqui com a gente? Aproveitem. Se não tiverem também agora, podem entrar em contato depois. Acho que não, né? Obrigada, obrigada pela audiência, pessoal. Essa live ela vai ser disponibilizada também no YouTube e ela vai ficar guardada aqui no nosso feed. Afinal, conteúdo bom tem que ficar e ser divulgado. Papi, muito, muito obrigada pela sua contribuição. É muito bom conversar com gente inteligente. Você sabe que de outras casas aí a gente já tem esse relacionamento, a gente aprende muito junto. Então, assim, obrigada por contribuir com tanto conhecimento e por nos ajudar a trazer os seus insights aqui, viu? É sempre muito bom
falar com você. E obrigada a todos que estiveram aqui com a gente nesse tempo, viu? Contem com a gente. E toda terça e quinta a gente tem live aqui no nosso Instagram. Eu que agradeço, foi uma honra aí, papo super legal. Espero participar mais vezes no futuro. Com certeza, com certeza. Obrigada, gente. Uma ótima noite para vocês, um ótimo final de semana. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Papi.